Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Estamos iniciando nosso momento com Deus aqui, crendo que Deus está presente conosco, que Deus tem sempre coisas maravilhosas para ministrar na nossa vida, que Deus tem sempre coisas maravilhosas para ministrar o nosso coração, né? E eu quero convidar a você, como sempre fazemos, que você possa participar deste momento sempre com aquela disposição de estar participando de um culto. Hoje, de uma forma um pouco diferente, porque nós participamos aqui de uma forma mais interativa na quinta-feira, toda quinta-feira é uma forma mais interativa. E a pergunta, eu quero desafiar a você a estar respondendo hoje, comentando aí na sua live, no seu comentário, o que você já aprendeu com essa questão da pandemia. Desde estamos em isolamento, a primeira morte, por exemplo, é 17 de março, se eu não me engano. Então já estamos chegando a 2 meses seguidos, né? Eu não sei quantos dias ainda nós vamos ficar, mas eu gostaria de estar desafiando a você, né? O que você já aprendeu, né, com essa questão do coronavírus, né? O que você está entendendo, né, que pode melhorar, né, nessa situação toda? Você pessoalmente, como você pode melhorar? No sentido assim, o que você já aprendeu, né? Vai escrevendo aí para nós, né? E eu já vou estar olhando aqui, acessando o celular também, para ver quem está presente, quem já está junto aí com a gente, né? Já tem um grupo bom já, né? Graças a Deus por isso. Mas vamos lá. Palavra do Senhor no Salmo 142, versículos 1 e 2, diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Amém? Aqui, especificamente, essa parte do versículo 2, quando diz: todos os dias te bendirei, para que nós possamos assim ter muita convicção de que estamos absolutamente alinhados, né, com o propósito de uma serva de Deus de servir ao Senhor, né, que impossibilitados de estar na casa do Senhor, no templo, nós estamos com o propósito de bendizer ao Senhor todos os dias, de louvar ao Senhor todos os dias. Fazemos isso às vezes cantando, mas todas as vezes clamando ao Senhor, todas as vezes proclamando as verdades maravilhosas contidas na palavra do Senhor. Fazemos isso todas as vezes buscando em Deus a revelação da sua vontade para as nossas vidas, especialmente nesse tempo de dificuldade. Feche os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor neste momento. Pai de amor, nós queremos te louvar, Senhor Deus, por estarmos na tua presença, Senhor, e declaramos, assim como o salmista, Pai querido, aqui já declara também, Senhor: todos os dias te bendirei, Senhor. Nosso propósito é que em todos os dias nós vamos estar juntos, clamando, buscando ao Senhor, crendo no milagre do Senhor, crendo que o Senhor tem realmente poder, capacidade para reverter qualquer situação, e não é diferente no que diz respeito a essa pandemia. Nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, cremos no milagre do Senhor. Então nos abençoe, Senhor Deus, se faça presente em nosso meio, Senhor, venha falar aos nossos corações, traga, Senhor Deus, respostas vindas dos céus, vindas diretamente do Teu trono, para os nossos questionamentos, para as nossas angústias, para as nossas preocupações. Venha ministrar, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós oramos, Senhor,
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deixa eu tentar acessar aqui para ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo, pelo menos no meu celular, eu não estou conseguindo. Infelizmente, não estou conseguindo acessar o nosso Facebook aqui, do meu celular. Então, não vai ter jeito de eu estar vendo as suas respostas. Mas eu sei que já está aqui, ó. Jean Viana já está conosco, Miriam Paulo Barbosa, Simone, Carmen, Sônia, Leni, Alexandre Reis, Giovana, Camila, Adriana, Idalice, Valdiceia, Genivaldo, Mariana, Elias Lobac, Marislene, Leudite, Thalita, Fábio e Tereza, Sheila, Alba. Então já temos uma turma boa aqui, né, presente conosco. Então vamos lá, agora que parece que está entrando, né? Então, vocês entenderam a pergunta? O que você já aprendeu ou tem aprendido nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de isolamento social e maior convívio com a família, né? O que você tem aprendido, né? Então aqui já tem uma turma boa aqui. E a Val já respondeu aí, né, Val? Perseverança no Senhor é o que a Val respondeu, né? Ela teve uma outra resposta antes de perseverança. Pois é, não está aqui comigo. Buscar mais de Deus, ter fé e não desanimar. Que é a Val também? Sim. Pois é, então é isso aí, Val. Também aqui o Paulo também já respondeu dizendo: aprendi que somos todos iguais. Nós é que nos fazemos diferentes. Olha só, uma resposta interessante que está um pouco alinhado já com aquilo, com a palavra que Deus já está separando para nós aqui, viu, Paulo? Aprendi que somos todos iguais, né? Eliana também. Um abraço, Eliana. Aliás, hoje nós conversamos por telefone, né? Eliana está um pouco impossibilitada, né? Ela teve uma crise lá, mas graças a Deus já está melhor, não é isso, Eliana? Nosso compromisso é de continuar orando pela Eliana, para que a Eliana, o mais rápido possível, possa voltar a ter as suas atividades normais na medida do possível, né, Eliana? Também a Gisele Lobac está conosco. A paz, Gisele. Deus abençoe sua vida. Também, né? Pergunta de hoje para você participar com a gente. O que você já aprendeu ou tem aprendido nesse tempo de pandemia, né? Participe com a gente aí, coloque seu comentário. Por enquanto, a Valdiceia já participou e o Paulo Barbosa também. Tem mais alguém que quer colocar sua resposta aí? O que você já aprendeu ou tem aprendido nesse tempo de pandemia? Olha que tem muitas coisas, né, gente? Muitas coisas têm provocado muita reflexão, né, sobre a nossa vida. Que a Alba e o Obedias estão respondendo aqui: ser paciente e confiante, não é isso? A Giovana também está respondendo aí: o que aprendi com a pandemia, que não temos controle de tudo, né? Que temos de nos reinventar, né? Estreitar os laços familiares e buscar mais a Deus. Olha aí, Giovana, tá uma boa pregação, hein? Giovana colocou 4 pontos aqui respondendo. O que temos que aprender com a pandemia, né? Que não temos controle de tudo, que temos de nos reinventar, estreitar os laços familiares e buscar mais a Deus. Muito bem, respostas completas, importantes, né? Nosso povo é muito capacitado, né? Glória a Deus por isso. E nós temos sim essa ideia do reinventar, né?
reinventar a nossa expressão de religiosidade, né? A nossa expressão de espiritualidade, né? Normalmente, muitas vezes, nós nos identificamos como servos de Deus porque frequentamos um templo de determinada igreja, né? Quando não temos mais essa opção de frequentar o templo, como nós vamos nos identificar como servos de Deus, né? Como nós vamos nos identificar, né? Então essa é uma expressão importante, né? Isso é um dado importante. Como nós agora mostramos que nós somos servos de Deus, né? Como nós realmente entendemos essa dinâmica da nossa relação com Deus, né? Já que não temos o templo que normalmente era ou seria a nossa maior referência. Amém, queridos? Então vão participando aí e nós vamos com a palavra do Senhor. Agora, depois que a gente vai começar a palavra, não tem como eu estar olhando aqui, tá? Vamos lá. A palavra hoje se encontra no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 5. Somente um versículo, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amém? Acharam aí? Abriram as suas Bíblias? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Vou repetir. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Mais alguém teve alguma participação aqui? Thalita. Reaprendi, né? O valor da reflexão diária, da leitura da Bíblia e o momento devocional. Amém. Glória a Deus por isso. Bem, a palavra que foi lida, querido, nessa palavra nós temos algumas coisas, algumas verdades que até nós já conhecemos, mas que nós precisamos sempre refletir sobre ela. E temos aprendido isso nesse tempo de pandemia. A primeira delas é a realidade do sofrimento. Sofrimento não é uma possibilidade. Sofrimento é algo real e que é possível que aconteça. Que é possível que aconteça, inclusive com o servo de Deus. Inclusive com a serva de Deus. Muitas vezes nós caímos naquela ideologia ou naquela teologia que dizia que se aquele está em sofrimento, alguma coisa assim, este está em pecado, tem alguma coisa errada. Ocorre, queridos, que isso não é bíblico. A realidade do sofrimento é um fato narrado na palavra do Senhor. O próprio Jesus sofreu e sofreu muito até chegar na cruz, né? Vamos lembrar de Paulo, que depois, que mesmo com tantos êxitos, com tantas vitórias, com tantas conquistas, no que diz respeito à obra missionária, igrejas plantadas, muitas vidas se convertendo, discipulado, viagens abençoadíssimas, viagens missionárias, pregação da palavra, ainda assim ele mesmo narra muito sofrimento, muitas dificuldades, né?
Então, o sofrimento é sim uma característica também da vida cristã, né? Por meio das provações, por meio das tentações e por meio até das situações da vida. Situações da vida, para que nós possamos entender que, da mesma forma que o sol nasce para os justos e para os injustos, a chuva também e a tempestade, inclusive, vem para os justos e para os injustos. Ou seja, para todo mundo. Assim como Paulo já disse que tem aprendido, que não somos diferentes de ninguém, todos nós somos iguais. E se você for olhar no versículo anterior, aquele versículo que nós lemos, fala assim: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que quer dizer, queridos? Que nós não somos melhores para pensar assim: eu não... o sofrimento não me atinge, porque eu sou melhor do que todo mundo, porque eu sou filho de Deus, né? Sou servo de Deus. Ou também não somos piores do que ninguém, no sentido de ser sempre aquele coitadinho, tá? Aquele lá não acontece nada com ele, aquele outro não acontece nada, é só comigo que acontecem as coisas. Como se nós fôssemos os perseguidos, os maltratados, os esquecidos de Deus. Sendo que, na verdade, a realidade é que o sofrimento, as lutas, as dificuldades, os problemas, as enfermidades podem acontecer na vida de todo mundo, de justos e injustos. Mas o que é certo na palavra, nessa palavra, é que depois de ter sofrido por um pouco, para que nós possamos entender que, por mais que pareça que seja um longo tempo, por mais que pareça algo absolutamente intransponível e cansativo, e de fato é para nós, e é mesmo, negócio, quantos dias que estamos nessa angústia, nessa preocupação, nessa situação difícil. Ocorre, queridos, que sempre será dessa forma, depois de ter sofrido por um pouco, para lembrarmos também daquilo que Deus falou, aquilo que está na palavra do Senhor, por meio do apóstolo Paulo na carta a Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória eterna que está reservada para nós. Ou seja, o sofrimento, ou a dificuldade, ou a tribulação, ou a provação, seja como você queira designar, a situação é que isso vai passar. Porque nós temos convicção que não vem sobre nós, é a palavra do Senhor que nos diz isso, não vem sobre nós provação ou tentação ou dificuldade que nós não temos condições de suportar. É isso que a palavra do Senhor nos garante. Então, dessa forma, sim, existe a possibilidade do sofrimento, a possibilidade da dificuldade, da luta, da perseguição, do problema. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que será por um breve tempo, talvez não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito ao propósito de Deus, será por um breve tempo. Mas entendendo que esse sofrimento é comum a todas as pessoas, é possível que aconteça a todos, inclusive aos servos de Deus. Amém? Então essa é uma primeira verdade que nós precisamos aprender de fato. Teologicamente, entender que é possível que inclusive o servo de Deus tenha o sofrimento, mas isso não é eterno, é breve, de acordo com a palavra. Amém? Um segundo ponto que nós gostaríamos de destacar aqui, como algo que nós precisamos aprender, é o fato de, mesmo que exista um sofrimento, existe algo muito maior e melhor. Se existe o sofrimento, existe um Deus
como o texto fala aqui, um Deus de toda graça. Não é um Deus qualquer, é um Deus de toda graça. O que quer dizer, irmãos e irmãs, toda graça? Mais ou menos assim, um Deus que tem por nós um amor sem limites. Se podemos entender a graça como favor imerecido, o amor de Deus por nós, mesmo nós não merecendo, o amor de Deus por nós, quando fala o Deus de toda graça, é para que nós possamos entender, é um amor sem limites. O Deus que tem para com seus filhos, para com seus servos, um amor sem limites. Graça completa, graça suficiente, uma graça preciosa. Isso, queridos, é uma coisa maravilhosa que nós possamos cada dia mais entender. Se existia em nós alguma dúvida sobre a existência ou o cuidado de Deus para com a nossa vida, neste tempo de pandemia, mais do que nunca, precisamos reforçar a nossa fé, a nossa firmeza de propósito, a nossa convicção de que de fato o nosso Deus é um Deus de toda graça, é um Deus precioso, é um Deus com amor ilimitado, é um Deus que não poupa esforços, é um Deus que está com o seu olhar absolutamente voltado para os seus servos e para efetivamente cuidar, abençoar, especialmente nesse tempo de sofrimento que tem acontecido com a humanidade inteira. Amém, queridos? Terceiro ponto, também podemos destacar que a existência do chamado de Deus. Perceba que, apesar desse sofrimento, ou em meio ao sofrimento, nós temos um Deus de toda graça, com amor incomparável e incondicional para com a nossa vida. Mas também um Deus de toda graça que nos chama em Cristo Jesus. E é isso que o texto nos fala, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Quando se dá esse chamado de Jesus para a nossa vida? Especificamente quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. E nós, individualmente, somos confrontados com essa verdade, somos apresentados a essa verdade, de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Somos desafiados a abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar na nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, deixamos Jesus entrar na nossa vida, ali nós aceitamos esse chamado de Jesus, que é um chamado para segui-lo, e portanto é um chamado ao discipulado, é um chamado para a permanência neste caminho, é um chamado para a persistência na presença do Senhor, e que, como o texto diz aqui, que nos chamou à sua eterna glória, ou seja, ao final deste caminho, especialmente para esses que aceitaram o desafio de seguir a Jesus e permaneceram neste caminho, de acordo com o tema clássico, né, que é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, nós estaremos com o Senhor Jesus na glória, estaremos com Ele eternamente, vivendo na Jerusalém celestial. Assim nós cremos, e nós confiamos, assim é a nossa certeza, a nossa convicção e a nossa fé. E por isso, esse Deus de toda graça não chama somente uma pessoa, não chama somente os seus servos, mas chama a humanidade inteira, porque não cremos que existe um grupo seleto de pessoas alvos deste amor de Deus, alvos dessa toda graça de Deus. Nós cremos que existe a humanidade inteira que é alvo deste amor de Deus,
E por causa deste amor, mesmo em meio ao sofrimento, e talvez por causa, inclusive, do sofrimento que é comum à vida humana, Deus nos chama. Deus nos chama não para poder sermos escravos e estarmos vivendo uma vida de dificuldades ou uma vida de ter que abrir mão dos prazeres, entre aspas, deste mundo. Deus nos chama para sermos felizes. Deus nos chama para andar junto com Ele, para estar em sua companhia, que é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. E quando aceitamos esse desafio, e aceitamos esse nosso mérito, mas o porquê é Cristo, é o Rei dos Reis que está nos convidando. E quando entendemos essa lógica da salvação para nós, nós seguimos a Jesus, e esse seguir vai nos levar para a eternidade. Amém, queridos? Isso é algo maravilhoso, e é uma verdade que nós temos aprendido, chamado de Deus em meio ao sofrimento. Deus de toda graça nos chama, mesmo em meio às dificuldades, para segui-lo, para amá-lo, para acompanhá-lo, para estar em sua companhia. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. O que temos aprendido também nessa pandemia, queridos? Aprendemos também que se existe algum propósito nesse negócio, como o texto fala aqui no versículo que nós lemos: depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ou seja, se existe algum propósito de Deus para a nossa vida individualmente, por que Deus permite que às vezes os servos de Deus também passem por situações complicadas e difíceis na vida? Aqui nós encontramos no texto: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. E aqui aperfeiçoar é a ideia de capacitar. Aqui aperfeiçoar é a ideia de estarmos melhores, de estarmos mais sábios, de estarmos mais úteis para o reino de Deus. Porque, de fato, temos que entender que nós estamos crescendo espiritualmente. Não somente espiritualmente, nós estamos crescendo enquanto seres humanos. Nós estamos crescendo e precisamos entender cada vez mais isso, que é uma possibilidade, que é uma oportunidade que Deus está nos dando de crescermos individualmente enquanto seres humanos, enquanto cidadãos do céu que vivem neste mundo. A realidade das pessoas, o sofrimento das pessoas, as situações difíceis que nós temos visto por aí, isso precisa nos aperfeiçoar. Isso precisa nos fazer crescer. Amém, queridos? Além disso, o aperfeiçoamento vem pela capacitação do Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta e que também nos capacita com dons espirituais, com dons ministeriais, nos guia a toda a verdade, e a ação do Espírito Santo é essa ação que nos faz ser melhores, né? Aperfeiçoamento, né? Podemos aprender com isso, queridos, que ao final desse tempo de pandemia isso vai passar e nós cremos, estaremos melhores. Você vai estar melhor, melhor servo de Deus, uma melhor pessoa, um melhor ser humano. Eu creio nisso. Amém? Bem, também o texto fala: depois de ter passado assim, de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo também vos há de firmar. E firmar aqui é a capacidade de manter-se em pé,
é a capacidade de se manter inabalável. E se por um momento, principalmente no início, estávamos abalados, estávamos entristecidos demasiadamente, nós cremos que ao final desse negócio nós vamos ter condições de sermos mais firmes. E de que já não vai ser qualquer noticiazinha que vai nos abalar. E já não vai ser qualquer dificuldadezinha que vai nos abalar, porque nós temos crescido. E a ideia é, passando por essa tempestade, por esse mar revolto, lá na frente, nós vamos estar mais firmes. Nós vamos ter condições de enfrentar tempestade, enfrentar luta, enfrentar problemas na vida, e isso não vai nos abalar. Isso não vai abalar o nosso emocional, não vai abalar a nossa vida espiritual, não vai abalar a nossa fé no Deus vivo e verdadeiro. Amém, queridos? Também, depois de passar por esse pouco sofrimento, também Deus vai nos fortificar. E fortificar é essa ideia de estarmos mais fortes. Se a ideia aqui é de estarmos firmes, agora fala de estarmos fortes. Fortes mentalmente, fortes emocionalmente, fortes espiritualmente. Cremos nisso, querido, que o sofrimento ou que essa crise de pandemia vai nos tornar mais fortes, porque teremos experiências para contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, dizendo, imagine, né, jovem hoje dizendo, 2020, há muitos anos, 50 anos atrás, 60 anos atrás, nós tivemos uma pandemia terrível, todo mundo teve que ficar em quarentena, né? Então essa experiência de vida nos torna mais fortes, amém? E por fim, também Ele mesmo vos há de fundamentar. E aqui o nosso fundamento, a nossa base é a palavra do Senhor. E sim, queridos, tendo como base o fundamento que é a palavra do Senhor, nós também temos, o Senhor tem nos fundamentado, né? Tem nos dado uma base ainda mais forte, porque todos os dias, a Thalita até falou um pouquinho sobre isso aqui, né? Valorizar mais a leitura da palavra, valorizar mais o nosso tempo de devocional. Queridos, nós temos essa grande oportunidade de rever a nossa relação com a palavra de Deus, de rever a nossa relação com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Quantos crentes que tinham contato com a Bíblia somente quando ia para a igreja, que tinham contato com a Bíblia somente quando o pastor dizia lá, abra sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro. Aí triste, às vezes o pastor lá na frente vendo os irmãos, às vezes tempo de igreja, procurando lá no início da Bíblia, 1 Pedro, ou então tendo que procurar lá no índice, né? Onde que está 1 Pedro? No entanto, irmãos e irmãs, esse tempo de contato com a palavra todos os dias está nos fundamentando. E o nosso propósito é que, ao final desse tempo, sejamos como provados, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Homens e mulheres que conheçam a palavra, mas mais do que conhecer, que vivem a palavra. Que a palavra de fato está no seu coração, está na sua alma, está na sua vida de uma forma plena, de uma forma maravilhosa. Querido, podemos aprender nesse tempo de pandemia, podemos crescer, podemos ter a nossa base mais firme,
que é a palavra do Senhor, mais firme, mais solidificada na base, uma construção de uma base sólida. Essa construção, ela não se mantém de pé diante das tempestades da vida. Por isso é muito importante que nós tenhamos essa consciência aqui. Temos que estar fundamentados, e esse é o tempo que o Senhor está nos possibilitando para isso. Amém, queridos? Para fechar, vamos estar lembrando então daquilo tudo que vocês já colocaram aqui, que já aprenderam, né? Eu também, na palavra do Senhor, vamos lembrar que aprendemos que o sofrimento sim é uma possibilidade real para o ser humano, porque somos servos de Deus, mas estamos aqui neste mundo. Quando Jesus, a oração sacerdotal em João 17, Jesus orando para os seus discípulos, Jesus orou dizendo: não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal, né? Não peço que eu os tire do mundo, ou seja, não tem como, né? Nós estamos aqui neste mundo, é o nosso dia a dia, né? Não tem como a gente não ter contato com o mundo, com as pessoas e com a realidade do mundo, com as dificuldades do mundo. O sofrimento é possível, né? Mas existe um Deus que é um Deus de toda graça. E esse Deus de toda graça nos chama para um caminho de felicidade com Ele, na presença dEle, com um final maravilhoso, a vida eterna, não é isso? E o Senhor nos chama, e ao final, com o propósito de, o texto fala, nos aperfeiçoar, nos fortalecer, nos firmar e nos fundamentar. Amém, querido? Receba essa palavra. Aprenda com este tempo de pandemia. Não fique só na frente da televisão, assistindo os jornais que só nos entristecem ainda mais. E não estou dizendo que nós não devamos assistir, porque nós precisamos também. Lembre do conselho de João Wesley: uma Bíblia na mão e o jornal na outra mão. É possível, nós temos que estar antenados com a realidade que nos cerca. Não podemos ser alienados, né? Mas não podemos viver só com isso, só através disso, só por causa disso, só em função disso. Também não vamos ficar só procurando os filmes, as séries, na Netflix, né? Tem que ocupar o meu tempo com alguma coisa, cara. Vamos ocupar o tempo com a palavra do Senhor. Vamos orar, vamos aprender novos cânticos de louvor e adoração. Vamos atualizar os nossos livros, tantos livros que podemos ler, que são absolutamente úteis, abençoados. Deixa eu dar um exemplo para você. Cadê o livro, meu lindo? Aquele livro, está aqui. Por exemplo, ó, esse é um livro que eu estou relendo, né? Relendo. É o Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. É um livro maravilhoso que fala a respeito que trata, na verdade, da base mesmo do discipulado. Quando às vezes nós falamos sobre discipulado, as pessoas normalmente identificam o discipulado como impacto, ou como célula, ou coisas assim. Isso são, na verdade, estratégias. Mas a base é exatamente do que trata esse livro, né, do Bonhoeffer. E tem uma história muito interessante mesmo, né, a história do Bonhoeffer, enfim. Em outro momento, quem sabe, a gente conversa sobre esse livro, que ele é muito bom. Mas assim, estou dando o meu exemplo para dizer, nós precisamos aproveitar esse tempo para melhorar nossa vida com Deus, para tirar um pouco da nossa mente essas coisas que, como disse lá o autor de Hebreus, que tenazmente nos assedia, né? Tentando de todo estar na presença do Senhor, né? Vamos ocupar a nossa mente, o nosso coração, que coisas se glorificam e exaltam o nome do Senhor. E ao final deste tempo, né, olharmos para trás, vamos estar bem melhores, aperfeiçoados, fundamentados, firmados
e fortalecidos no Senhor, o Deus de toda graça. Amém? Receba essa palavra no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém aqui? Mas muita gente que está participando, queridos. Glória a Deus por sua vida, né? Estou vendo aqui a Adriana, Simone, Marcelo, um abraço para você, Marcelo, Maria Luzi, a Gleice, o Fábio, muita gente participando conosco. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Vamos responder ao Senhor esta palavra. Proposta especificamente desta oração. Enquanto eu estiver orando, que você possa orar também. Que você possa orar pedindo a Deus que te dê força para passar por toda essa situação difícil. E que ao final deste tempo você possa estar melhor. Um ser humano melhor, um servo de Deus melhor. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai de amor, nós agradecemos a Ti por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite. Tu que és o Deus de toda graça, o Deus de todo amor, o Deus de toda misericórdia, um amor ilimitado para conosco. Tu que nos chamas, Senhor Deus, para estar em companhia do Senhor, para viver uma vida de santidade na Tua presença, aceitando os desafios, Pai, da Tua obra, do Teu reino. Senhor Deus, e o Senhor que está nos abençoando, Pai, com palavras todos os dias, nos alimentando, Senhor Deus, para que ao final deste tempo possamos estar fortalecidos em Ti, possamos estar fundamentados em Ti, possamos estar realmente, Senhor Deus, aperfeiçoados e firmados. Pai, em nome de Jesus, nos dê a bênção, Senhor Deus, de estarmos melhores, seres humanos melhores, mais sensíveis à realidade daqueles que estão sofrendo ao nosso redor, e servos de Deus melhores, com mais comprometidos com o Teu reino, mais comprometidos com a Tua palavra. Senhor Deus, abençoe a Tua igreja, nos abençoe, Pai querido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos então mandar um abraço para todo mundo, para a turma que está: Jean, Miriam e Paulo Barbosa, Simone, Carmen, Sônia, Leni, Alexandre Reis, Giovana, Camila, Adriana, Idalice, Valdiceia, Genivaldo, Mariana Martins, Elias Lobac, Marislene, Leodite, Thalita, Fábio e Tereza, Sheila, Alba e Obedias, Eliana, Gisele Lobac, Gleice, Natália Santana, Marcelo Lobac, Maria Luzi, Adriano. Louva a Deus pela vida do Adriano. Que vídeo lindo, né, que o Adriano fez. Deus abençoe sua vida, Adriano. Os talentos aí que estão se aflorando, né, estão se mostrando, e com certeza será muito útil na obra do Senhor. Um abraço também para a Kátia, para o Alexandre Bianchi, para o Antônio, enfim, para toda a turma que está ao vivo. Deus abençoe a sua vida. Também um abraço às pessoas que assistem depois, né? Minha sogra, por exemplo, Dona Geralda, um abraço para Dona Geralda, um abraço para Dilma, para Nancy, um abraço para uma turma aqui, para Maurizete, para o Adilson, e para muitos outros irmãos e irmãs que acessam os vídeos depois lá no Facebook ou no YouTube. Então, um abraço para todos vocês, né? Entre os pedidos de oração que têm chegado a nós, vamos continuar orando pelo nosso irmão Quirino. Hoje, mais uma vez, conversei com a irmã Creuza e ela teve notícias de que ele continua no mesmo estado de ontem, né? Estável, mas num estado estável naquela situação muito complicada. Vamos continuar orando pelo irmão Quirino, também orar pela irmã Eliana, que passou por um susto muito grande, tem um problema de hernia de disco, mas que agora já está melhor, né? Foi medicada. Então, glória a Deus, Eliana. Vamos continuar orando. Continuar orando pelo irmão do Lapa, né? O Manuel. Continuar orando pela Valdiceia. Vamos continuar orando pela Maria de Lourdes, irmã da Idalice. Enfim, os pedidos de oração que têm chegado a nós, vamos estar orando. Feche os seus olhos.
Pai de amor, nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada vida, Senhor Deus, que foi mencionado aqui, Senhor Deus. Quero lembrar do nosso irmão querido mais uma vez. Por misericórdia, Pai. Cremos que o Senhor é um Deus de milagres e nós confiamos que o Senhor está, Pai querido, já trabalhando nessa situação. Também te peço pela irmã Creuza e por todos os filhos dela, especialmente os que ela pediu, Senhor Deus, os mais velhos, Senhor Deus, que estão muito sentidos, Senhor Deus, e clamamos ao Senhor, fortaleça-os, Pai, para a glória do teu santo nome. Clamamos a Ti também pela vida do Manel, Senhor Deus, pela vida da Maria de Lourdes, clamamos a Ti pela Valdiceia, clamamos pelo Rafael e tantos outros, Senhor Deus, que têm chegado a nós os pedidos de oração. Abençoe-os, Pai, poderosamente, pelo Elias Lobac, Senhor Deus, que está em processo de recuperação. Fortaleça-o, Pai, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, também por todas as pessoas que estão internadas nas UTIs ao redor deste mundo inteiro, Senhor Deus. Clamamos a Ti pela cura do Senhor. Clamamos a Ti também por estes, Senhor Deus, que estão trabalhando, Senhor Deus, pesquisando, Senhor Deus, os cientistas, por um remédio, por um medicamento, Senhor Deus, um tratamento adequado. Pela vacina, Senhor Deus, nós clamamos, abençoa. Clamamos a Ti pelos nossos governantes. Clamamos a Ti pelos comerciantes, Senhor Deus, pelos empresários, pela nossa economia, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos profissionais que estão saindo de casa todos os dias para trabalhar, muitas vezes se expondo, Senhor Deus, a contaminações. Clamamos, proteja-os. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, pelos moradores de rua. Clamamos a Ti pelos irmãos e irmãs da nossa igreja, especialmente aqueles, Senhor Deus, que são mais experientes, Senhor Deus, que têm um pouco mais de idade e que fazem parte do grupo de risco. Proteja-os, Pai. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, por todos os irmãos, pelos pastores, as pastoras. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo nosso bispo. Colocamos, Senhor Deus, a nossa igreja nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Gostaria, antes de terminar, renovar mais uma vez o nosso convite. Amanhã, às 20 horas, sábado, estaremos aqui. Amanhã é sexta. A gente se confunde um pouco, é sexta. Sexta e sábado, estaremos aqui no mesmo horário, às 20 horas, com o mesmo compromisso de estar ministrando a palavra e orando ao Senhor. Convidamos também para estar conosco no domingo, às 9 horas, nossa escola dominical. O Alexandre vai continuar ministrando a palavra domingo pela manhã. E à noite, às 19 horas, no domingo, um momento especial, estaremos ministrando a palavra em homenagem ao Dia das Mães. E cremos que o Senhor estará falando a cada coração, né? E na segunda-feira, a partir de segunda-feira, toda semana que vem, teremos a nossa Semana do Clamor pela Família. E as lives continuarão do mesmo jeito, às 8 horas da noite, só que a temática será mais voltada para a família. Temos convidado pessoas de diferentes lugares aqui da nossa região para estar conosco ministrando a palavra, e com certeza vai ser uma grande bênção. Tá bom? Amém? Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.